eu gostaria de falar sobre o medo. E eu tenho uma cachorrinha, a coisa mais linda, essa é a Maia. A Maia ela é muito medrosa. E uma das coisas que ela mais tem medo é o barulho e eu diria a solidão. Porque quando nós nos preparamos para sair, ela começa a tremer, latir, ou então fica encolhidinha num canto, por medo. E aí eu, com as minhas ideias, fico pensando assim, a Maia não quer ficar sozinha? Mas ao longo do tempo ela não tem outra opção, ela tem que ficar sozinha muitas vezes. Recebe carinho, amor, mas precisa ficar sozinha. O medo é um sentimento que age de forma diferente nas pessoas. Por quê? Simplesmente porque nós somos diferentes. Um dia eu conheci uma pessoa muito especial. Ela faz parte da minha vida hoje de uma forma muito especial. E a frase que ela captou a minha atenção a ela foi a seguinte: o que você faria se não tivesse medo? Aquilo me pareceu tão a ver comigo, com a minha vida, com tudo que eu enfrentei e que eu tinha que enfrentar, com todos os meus medos e com aquela frase, aquela pergunta me fez pensar. Sim, eu tenho medo. Já que você tem medos e você precisa assumir os seus medos. Mas o que você faria se não os tivesse? E hoje eu quero fazer essa mesma pergunta para você. O que você faria se não tivesse medo? Você saltaria de paraquedas? Você largaria seu trabalho e faria uma outra coisa completamente diferente? Você iniciaria um novo relacionamento? Você terminaria um outro relacionamento? Você se lançaria mais? Você ousaria mais? Você faria coisas que, de repente, não tem como fazer hoje por não ter coragem? Você decidiria algumas coisas na sua vida? Você escolheria alguns caminhos? O medo, ele faz parte de nós. O medo, ele é inerente a nós. O medo, de certa forma, é uma proteção. Se você observar a criança quando é pequenininha, ela não tem medo. Ela vai adiante no precipício e cai se o pai e a mãe não for lá e deixar. Ela vai com a mãozinha na tomada, não tem medo. A partir do momento que nós crescemos, nós precisamos nos deparar com esses medos e saber que nós os temos e que faz parte de nós. O problema não é ter medo. O problema é quando nós nos paralisamos diante do medo. Ter medo, todos nós temos. Medo, medo e medo. Tem várias músicas falando sobre medo. E o Osho, ele contou uma história, uma metáfora a respeito do medo que eu achei bastante interessante e eu queria dividir com vocês. Que o rio, ele tem muito medo do seu encontro com o mar. Ele tem um caminho que naturalmente vai levá-lo ao mar. Um declive. E ele está prestes a se encontrar com o mar. E sabe qual é o medo do rio, segundo Osho? É de desaparecer. E por conta desse medo, ele pensa todo o percurso que ele caminhou, todos os caminhos que ele teve que enfrentar, todos os pedregulhos que ele arrastou, todas as avalanches, todas as pedras que caíram das montanhas, as folhas, todos os troncos, todos os empecilhos que ele teve que ultrapassar. E agora quando ele vai chegando para desembocar no mar, seu medo é tanto. Mas ele não pode fazer nada, é o ciclo, é o rumo, é o caminho. O medo dele não tem como evitar esse encontro e esse confronto.
E aí esse confronto acontece, aquele mar gigante, o rio desemboca no mar. E aí o rio se dá conta que ele não desapareceu no mar. Ele se transformou no oceano. E como o rio iria descobrir a magnitude de ser oceano, aquela infinitude, aquele mundo novo, completamente novo, grandioso, espetacular, se ele não tivesse se transformado. Muitas vezes nós não temos noção do que vai acontecer na frente e por isso vem o medo. E muitas vezes nós não temos opção. Quando temos, paralisamos. E o que eu tenho para dizer para você hoje é: deixe a vida te levar. Deixe os caminhos te levarem ao oceano. Porque você só vai saber quão grandioso é o caminho que te espera, é o destino que te espera, quando você se permitir sentir, desbravar, ir adiante, mesmo com medo. Que o medo não lhe paralisa. Tenha uma boa tarde.